Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presentes, senhores empresários, que eu quero não mais dar parabéns e sim desejar boa sorte, pedir que o Senhor do Bonfim derrame bênçãos para que tudo dê certo nessa empleitada aqui no nosso município, para que todos sejam bem-sucedidos ainda mais. Senhor presidente, o motivo que me faz vir na tribuna nesta noite, confesso que eram assuntos que os quais eu ia abordar na sessão passada, mas ela se prolongou-se por muito tempo, não foi possível a gente fazer uso no grande expediente e deixei para falar hoje, por entender que é muito importante. Por que falo importante? Pois a gente reconhecer e ter gratidão em determinadas coisas é algo hoje de muita valia, pois a gente entende que a população não está vendo muito essas coisas. Eu quero dizer, sou do distrito de Icozinho, quero aqui de antemão fazer o convite para esses empresários que em um momento oportuno, que vá lá na nossa região com a nossa amiga Ana Glécia, que também faz parte da região, que o qual também faço, é uma pessoa que nos orgulha muito, até mesmo pelo que foi falado aqui na questão do planejamento, que é o que eu vou também citar aqui, que parte da nossa gestão falta isto que a senhora falou aqui, doutora Ana, planejar para trabalhar, lutar e executar. Está difícil muitos entender isso. A senhora entende muito bem, parabéns. E aí, quero dizer, nós saímos no mês de julho de uma festa do padroeiro do distrito de Icozinho, uma festa belíssima, que a gente agradece muito, cada ano que Nossa Senhora Santana abençoa seus filhos, recebe todos os visitantes que por lá aparecem. Quero deixar registrado, é uma região, doutor André, no município de Icó, o único distrito que traz 4 vezes por ano 4 ônibus de turistas, mesmo sem ter grandes atrativos por lá, mas tem uma grande quantidade de pessoas hospitaleiras e faz com que essas pessoas venham 4 vezes por ano para nos visitar. E uma das datas são essas, mês de julho, a festa da Senhora Santana, que desde já vai esse convite, quero todos que participem por lá, como foi esses vereadores também nessa noite. E aí também quero agradecer a Senhora Santana por ter tido toda a festa em paz, agradecer as pessoas que brincaram, as pessoas que ajudaram, também sou grato agradecer aqui a ajuda da senhora prefeita, Laís Nunes, nossa prefeita, em ter ajudado nos apoio à igreja, assim foi que ela foi procurada pelo nosso pároco, doutor Frei Damião. Também agradecer a estrutura no apoio de reposição de lâmpadas, também agradecer as recuperações dos campos de futebol que foi feito naquela região, agradecer em nome dos desportistas, inclusive, em especial, da sede do Icozinho, que foi, graças a Deus, privilegiado com um campo que vai custar mais ou menos R$90 mil, que estamos aqui para agradecer, que realmente nós não tinha esse instrumento lá para aquela rapaziada, aqueles jovens brincar, e quero agradecer a senhora prefeita por ter feito isto, e também agradecer os apoios que foi feito com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, que a gente pediu para fazer uma coisa simples, mas teve um grau de satisfação muito grande para quem usou, umas rampas de acesso na praça, vereador Marconi, que lá não tinha ainda, coisa simples, mas foi feito desta vez, e graças a Deus teve um reconhecimento muito grande para aqueles que havia e devia ter o acesso àquela praça. Mas também é bom a gente deixar registrado que, diante de todos os elogios, teve também algumas coisas que merecem cobranças, merece nesse momento deixar registrado para que futuramente olhe com mais atenção. Estão dando muito valor, no meu ponto de vista, a coisas grandes e deixando as pequenas que dá efeitos bem maiores, é o caso dessa empresa que está chegando no Icó. E aí a gente fez entendendo que aquelas pessoas que fica aglomerada na Praça do Icozinho, não tem outro caminho de uso quando tem as suas necessidades, a não ser os banheiros que tem naquela praça. E a gente pediu uma recuperação e infelizmente não fomos atendidos, que deixou todas as pessoas
insatisfeita cada um que necessitava de usar esses equipamentos naquela praça, onde a gente também deu uma sugestão que poderia levar, no meio de 200 banheiros térmicos que tinha acabado de sair do Forricó, apenas 2 para lá, e não foi possível atender uma festa que tem o orgulho, e eu digo aqui, deixar registrado, o direito de ter tantos turistas por lá. Não foi possível. Mas eu quero dizer, falta de vontade da nossa prefeita, acredito que não foi. De recurso também não foi. Porque teve algumas coisas que foi feita em tempo recorde, como o que eu estou elogiando e agradecendo, o campo de futebol dentro de uma semana foi feito no valor de R$90 mil, quer dizer, se quisesse ter feito essas outras coisas, tinha também feito. Mas eu vou agora adentrar. Eu acredito que isto é por falta de planejamento. Está faltando planejamento na nossa gestão em algumas pastas. Está faltando sim. Não podemos esconder isto. Aqui é uma demonstração de planejamento que a doutora Ana falou aqui com o apoio da prefeita. Então dá para entender que é a mesma prefeita. Então funcionou desse lado, porque que não se funciona do outro? Poderia. E aí a gente fica sem entender. Como se destina máquinas para fazer estrada, faz a metade. Me explique o motivo do restante não poder usar a estrada boa. Como justificar andar mais de 12, 13, 15 quilômetros em estrada ruim para simplesmente recuperar um campo e não ajeitar a estrada? É falta de planejamento. Nós temos que ver isso realmente como se deve. E aí, saindo da infraestrutura e ainda continuando também, que eu não posso deixar de falar, foi pedido, senhores, porque lá, infelizmente, nós não temos ainda saneamento básico. E nós sabemos que é um problema crônico e é difícil de ser resolvido, porque é um dos gastos que poucos governos querem fazer. Mas a gente entende que se quiser melhorar, melhora sim. Principalmente, eu quero dizer, nas canaletas, nas calçadas, como se faz em Iguatu, em áreas que não tem ainda esgotos sanitários, como faz em Juazeiro, poderia ser feito no Icozinho, mas não, lá é de céu aberto. E a gente fez antecipadamente esse pedido no mês de junho, entendendo que aquelas pessoas iam ter um transtorno gigantesco, principalmente na procissão, mas não fomos atendidos. E também entendia que aquela lama, aquelas águas poderia estar ali sendo um berçário de focos da dengue, que não foi diferente no distrito de Icozinho. Só que eu não esperava, senhores, que a gente fosse afetado não só pela decepção, também pela saúde direto para a nossa população e nossa família também, que por pouco não chegou a falecer por problema de dengue, mas graças a Deus deu tudo certo, está hoje para contar a história. Mas eu quero dizer, é falta de planejamento, porque vontade tem, condições tem também, e vou mostrar e provar por quê. Porque quando foi anunciado o surto que existia, dentro de meio-dia, foi criada uma equipe, 2 equipes, 3 equipes, momento extra no município de Icó. Quero também agradecer. E foi para o distrito de Icozinho. Mas não resolveu o problema da lama, mas deu uma assistência grande, atendendo aquela população que vinha, no meu ponto de vista, números sendo escondidos na Grécia, por atendimento nos hospitais e sem demonstrar que era de fato dengue. Estava me dizendo que era apenas a tal virose. E eu não permito isso na região nossa, que nós fomos afetados direto com nossos próprios sangue. Um absurdo, temos que ter coerência nisso. E aí, dentro desse meio-dia foi se resolvido quase tudo. Então, é falta de planejamento, porque vontade tem e recursos tem também. E aí, para adiantar mais, nós tivemos um privilégio enorme, de receber um carro de saúde, mais um, para o distrito de Icozinho, para a comunidade, para o distrito de Icozinho, para a comunidade de São Bento. Mas foi de uma valia que vocês não têm ideia, de uma significância que vocês não têm ideia, para aquele povo. Parecia aquela mulher ali, aplaudindo e rezando, sem saber o futuro que vinha. E aí eu entendo que quando a gente se prepara para fazer uma doação como essa, nós temos que fazer com uma mão, 2 mãos e acima de tudo o coração. Não podemos fazer com uma mão e tirar com a outra. E foi feito no distrito de Icozinho,
Foi dado o carro de saúde para o São Bento e foi tirado do Icozinho. Permaneceu mesmo os dois. Não pode, senhor presidente, isso acontecer numa gestão que tem vontade de fazer, numa gestão que tem condições de fazer coisas tão pequenas desse tipo. E vem aí causando um transtorno gigantesco, principalmente para nós que representa lá, para todo dia justificar aonde está o outro carro. Então dá para se entender que não tinha o planejamento de dar mais um, e tivesse tido a coragem de explicar para o povo, para aquelas pessoas que tinham sido prometido, mas foi feito dessa forma, e se quiserem tirar contra a prova, vão amanhã lá. Mas acharam pouco, pois o carro que era para o São Bento também não está ficando lá. Está sendo costumeiramente, diariamente, solicitado para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Repito, falta de planejamento, pois não tinha como tirar esse carro da secretaria para levar para lá, que se tivesse, não estava sendo usado dessa forma. E aí, lhes garanto, não teve para outro local mais de que 20 viagens, mas eu recebi a comunicação que os pneus acabaram. Não foi por a região do Icozinho. Isso eu afirmo, senhores, não foi. Então temos que ter, de fato, coerência para ter as execuções e, acima de tudo, planejamento, pois foi uma ação sem planejar, que se tivesse planejamento não tinha feito, não tinha acontecido isso por lá. E aí, senhores, eu fico realmente triste, porque fica sem ter mais explicação. O distrito de Icozinho não tinha estradas asfaltadas como tem hoje. Nós, graças a Deus, tivemos esse privilégio, mas quando não tinha o asfalto, todos os icozinhenses tinham certeza que no máximo era o dia da festa do Icozinho, as máquinas chegavam fazendo as estradas por lá. Quem é de lá sabe disso. Agora vem aqui a minha pergunta e mais ainda a minha afirmação. Por falta de planejamento, não contamos mais com esta constatação. A estrada principal tem asfalto, vereador Marconi. Falta apenas as vicinais e não está sendo conseguido ser feita. Nós precisamos fazer a estrada do Olho d'Água uma vergonha, que se aproxima às festas, é buraco que você não tem condições de andar. E sabe quantos quilômetros é para aquele povoado ter dignidade de ser reconhecido pelo ICO? Apenas 3 quilômetros. Uma vergonha, senhor presidente, por uma prefeitura que tem vontade de fazer e condições também. Repito, falta de planejamento, pois não justifica nós termos umas estradas para fazer, como a da Santa Maria, ter feito apenas a do centro do Maia e não ter feito a da Santa Maria por lá. E as justificativas, as máquinas já retornaram para a ICO. Uma vergonha, mas afirmo, é falta de planejamento. E me mostra o contrário. Também fico sem entender como se manda uma equipe para fazer uma estrada da região do Coelho, só com uma patrol, faltando uma caçamba, que onde tem pedra, patrol não faz mais nada. E ficou pedaço por fazer e disse que depois volta para lá. Então, quero aqui afirmar, não estamos conseguindo elogio nem agradecimento nessas áreas, não, porque o povo é solidário ao outro. Como é que eu tenho estrada na minha porta, com 2 quilômetros não tem, o meu compadre, meu amigo passa por lá, fica triste, fica reclamando também. Temos que ser coerentes. Se der para se fazer, faça, se não der, explique, mas não fique se fazendo esse trabalho que não vai funcionar. E aí, fica aqui, nós já recebemos, senhor presidente, o senhor está sendo afetado também com isso, uma demanda, 2 demandas, 3 demandas, 4 demandas de perfuração de poços profundos, mas até agora nenhuma chegou por lá. Pelas nossas mãos e nossa execução, não, que o senhor também foi afetado lá na forquilha que ficou o seu sem furar lá. E o povo necessitando, como tem lá a necessidade da comunidade da Roncadeira, da comunidade do próprio Olho d'Água, da comunidade do Alto da Vaz dos Batistas, e eu não entendo, é falta de planejamento. Por quê, vereador Júnior Dantas? Porque já teve comunidade que teve 3 buracos furados lá, e dos outros não tiveram. Falta planejamento, de ter uma equipe, de na hora que chegar a demanda, olhar onde foi atendido e não foi, e que bande para os recantos que falta. Mas infelizmente, nós entendemos da seguinte forma,
se hoje eu fizer um benefício e que agradeci e fui agradecido e recebi aplausos e agradecimento também, não preciso olhar o que falta lá. Não é assim. Nós temos que entender que ou trabalhamos com planejamento para executar ou não vai funcionar, porque essas pequenas coisas é que está fazendo as grandes diferenças. O povo precisa ter aquele grau, vereador, de felicidade, e não está tendo dentro do município de Icó, diante de tantas obras e execuções que nós estamos fazendo. Mas por isso, porque acima de tudo, para uma pessoa, um cliente que venha na sua empresa, doutor, precisa de estradas. Aí é grande, o município é grande, estamos com dificuldade? Estamos, mas nós já estamos para o 3º ano, não justifica mais. Como disse a vereadora Maria do Cal, meu prazo já expirou. Mas aí, quero aqui dizer, sou grato pelas partes que foi feita, sou justo de cobrar o que ainda falta. E dizendo, peço que se o problema for equipe, mude. Se o problema for visão, crie. Se o problema for coração, peça doação. Nós precisamos, porque nós temos que trabalhar não com esse mecanismo, que político tem que ser profissional. Nós temos que ser humano. Essa história de ser profissional chega na política, no meu ponto de vista, que é onde está acabando grande massa de necessidades que os quais precisam por aí. Então quero aqui, senhor presidente, encerrar a minha fala dizendo, queria muito não ser preciso fazer essas cobranças, mas infelizmente tem a necessidade. E quero aqui agradecer ao povo, agradecer a postura do senhor em conduzir esta casa. Tem sido uma pessoa que tem mostrado realmente coerência, não só para mim, para todos os pares. E também parabenizar a prefeita Laís Nunes, que tem uma equipe como a Adriana Gless, que sabe ainda lutar, planejar para executar. Muito obrigado. Concedo falar daqui, é rápido. Pois não, excelência. Inicialmente, mais uma vez, boa noite. Quero aqui dizer ao vereador Júnior Dantas como é importante, Júnior, a pessoa defender com garra e com coragem como você defende a sua região. E aqui, Júnior, eu parabenizo pela sua coragem. Na verdade, você é aliado da prefeita, você elogiou, claro, o que ela tem feito pelo Icó, mas também tem que cobrar. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente. Eu já estava de saída, mas quando eu vi o pronunciamento do colega vereador Júnior Dantas, eu quero aqui, colega vereador, parabenizar pela sua coragem de você, vereador da situação, e você ter cobrado tudo aquilo que na nossa região precisa e necessita. Hoje, você nessa casa, quero aqui dizer que você sirva de exemplo para os outros colegas vereadores da situação, quando haver a necessidade da sua região, que cobre e que peça.